Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler 1 Coríntios capítulo 3 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nesta palavra de hoje, vamos entender porque a sabedoria dos homens pode ser loucura para Deus. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, como está lá em Hebreus 5, 12 ao 13. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Como está lá em 1 Coríntios 1, 12. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, como está lá em Atos 18, 4 ao 11. Apolo regou, como está em Atos 18, 24 a 28. Mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, como também está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 2 Coríntios 6, versículo 16. Lembrando que aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Primeiro, que não é para a gente ficar se vangloriando, olha, eu fiz mais coisa, não, eu fiz mais coisa, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, não, nós somos de Cristo, amém? E outra coisa que a gente aprende aqui também é que a gente vai prestar contas, amém? A gente vai prestar contas diante do Senhor, de tudo aquilo que a gente faz. Então, quando nós aparecemos diante do Senhor, nós vamos apresentar nossas obras a Ele. Veja, nós não somos salvos por obras. As obras não salvam ninguém. Mas diante de Deus, nós vamos apresentar aquilo que a gente fez nessa terra aqui. Seja de bom ou seja de ruim, nós vamos prestar conta diante de Deus. E aí, meu amigo, se aquilo que você fez não foi fundamentado no alicerce de Cristo Jesus, isso não vai permanecer. Mas se aquilo que você fez tem como fundamento, tem como base a palavra de Deus, Cristo Jesus, isso vai permanecer, tá bom? Olha só, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, como está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 2 Coríntios 6, 16. A sabedoria humana sem valor. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles.
como está lá em Jó 5,13. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, como está lá em Salmos 94, versículo 11. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então veja, ainda que nesse mundo aqui, ser sábio é sim estudar, tá bom? Não é você ficar parado, mas a sabedoria, ela precisa ser revestida de Cristo. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe, precisa ser revestido de Cristo, para que essa sabedoria não seja apenas conhecimento humano, mas nos leve ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo, tá bom? E olha só que interessante aqui, ó. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, ser sábio ao seu próprio saber, vamos dizer assim, para Deus não vale nada. Nós precisamos de uma sabedoria que nos atinja o alvo. E que alvo é esse? Jesus Cristo, Cristo Jesus. E olha só, aqui ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Ou, deixa eu ler aqui em outra versão aqui, nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Então, ou seja, a sabedoria é importante? É, mas a sabedoria que vem do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Senhor Deus Pai, obrigado pela palavra de hoje, obrigado pelo estudo de hoje, que é maravilhoso. Obrigado porque tudo isso vem de Ti, Pai. O conhecimento, a sabedoria do Senhor, essa que é importante. E nós damos valor a isso, Pai, em nome de Jesus. Que Cristo venha ser glorificado nos nossos estudos e que você e eu possamos mergulhar ainda mais no Senhor e na sua infinita misericórdia e graça. Valeu, valeu!